Existem três modos de se relacionar a Deus à lógica. Ou Deus pode ser pensado como estando submetido à lógica, né? Ou seja, de alguma maneira ele é implicado pela lógica, ou ele pode ser pensado como sendo idêntico à lógica, ou ele pode ser pensado como estando acima da lógica, portanto, criando, fundamentando a lógica ali. No primeiro caso, muita gente não gosta da ideia de Deus estando de alguma maneira submetido à lógica, porque é como se ele não fosse tão soberano, ele estaria de alguma maneira vinculado a alguma coisa, que de alguma maneira essa coisa que se vincula a ele, de alguma maneira governa, né? De alguma maneira ele é implicado por essa coisa que seria a lógica aqui, né? No o caso 2, de Deus se identificando com a lógica, geralmente numa identidade numérica, é o caso, por exemplo, de quem advoga pela doutrina da simplicidade divina, como um exemplo de grupo de pessoas que vão vindicar essa noção de que Deus se confunde com a própria lógica. Mas aí nós temos também um problema, porque se Deus se confunde com a lógica, então significa que a lógica existe do mesmo modo que Deus existe, porque aqui nós estamos falando de uma identidade radical mesmo. Só que Deus tem existência concreta, existência independente, então isso implicaria que a lógica também teria existência concreta e independente. Só que tudo que tem existência concreta, tudo que tem esse tipo de existência, é vinculado à lógica, né? Só existe porque está submetido à lógica, porque algo não pode existir se não está, de alguma maneira, governado, regulado ali pela lógica. Até por uma questão de obediência aos princípios básicos, né? O princípio de identidade, por exemplo, como algo poderia ser alguma coisa e a negação dessa coisa ao mesmo tempo sob o mesmo aspecto. Então a existência concreta de uma coisa já implica a lógica. Então aqui nós teremos a lógica sendo regulada pela própria lógica. Então esse seria um grande problema, né? A não ser que a lógica se confundiria com Deus no sentido de formar com Deus um componente único ali, no sentido que as próprias coisas concretas se relacionam com a lógica, né? Por exemplo, tem gente que advoga pela tese de que o status ôntico da lógica, principalmente das leis lógicas, é de que elas estão imbricadas nas próprias coisas. Mas nesse sentido, Deus não teria privilégio sobre as próprias coisas, porque as coisas também se relacionam muito intimamente com a lógica, ao ponto da lógica não estar acima das coisas, e sim colada, né, de alguma maneira imbricada nas próprias coisas. Então não haveria novidade alguma dizer que Deus é a própria lógica. Nesse sentido, todas as coisas se confundiriam também com a lógica. O terceiro caso, dizer que Deus está acima da lógica, ou seja, Deus ex lex, Deus transcendendo a lógica, portanto ele cria a lógica, é muito complicado, porque para você criar alguma coisa, você já precisa utilizar a lógica. Para você criar qualquer coisa ou fundamentar qualquer coisa, você já está instanciando a lógica, né? E, enfim, o fato é que Deus talvez seja aquele conceito que mais precisa, de alguma maneira, estar submetido à lógica, né? A gente pode até indagar que algumas coisas, na realidade, a própria matéria no seu estágio mais fundamental, talvez quântico, de repente, não estou dizendo que é o caso, mas de repente é possível, e muita gente até acredita, que pode ali violar os princípios básicos da lógica. Não seria nem violar os princípios básicos da lógica, porque talvez os princípios básicos da lógica não se aplicariam num domínio mais fundamental ou externo ao universo. Enfim, a gente pode imaginar que um nada, por exemplo, um nada radical, poderia gerar espontaneamente alguma coisa por não estar submetido à lógica. A gente poderia imaginar cenários onde a realidade concreta, de alguma maneira, em algum domínio, não esteja submetido à lógica como a gente conhece. Agora Deus, no âmbito da sua perfeição, sobretudo no âmbito da simplicidade, ele carrega uma coerência tal que ele não poderia não estar submetido à lógica. Ele não poderia não obedecer, ele não poderia se ausentar de obedecer à lógica, digamos assim. Porque em Deus, no âmbito da sua imutabilidade, isso seria, digamos assim, um vínculo máximo à lógica, né? Ele não poderia transcender ou estar de fora, de alguma maneira, da coerência lógica. O princípio de identidade, de não contradição, por exemplo. Imagine Deus sendo Deus e a negação de Deus ao mesmo tempo sob o mesmo aspecto, ou existindo e não existindo,
Ou simplesmente sendo e não sendo ao mesmo tempo onipotente? Enfim, como é que Deus se mantém na sua simplicidade, né? Que talvez seja o auge ali do princípio de identidade, se ele não está submetido a um princípio de simplicidade, algum princípio lógico que torne coerente concebê-lo como absolutamente simples e imutável. Por fim, como ele pode ser todo divino e de maneira fixa na sua divindade, de maneira plena e perfeita, se isso não for exatamente algo pleno, fixo, imutável, perfeito? Então talvez Deus seja aquilo que mais está vinculado à lógica, né? Implicado pela lógica. E se ele existe, nesse caso ele não transcenderia a lógica. E talvez seria problemático imaginar que ele se igualaria à lógica pelas razões que eu já apresentei no início. Então talvez, mesmo ele existindo com toda a sua soberania, ele ainda estaria implicado pela lógica. A lógica seria de alguma maneira independente a Deus. Assim como muitos pensam que são as entidades abstratas, né, que são incriadas, eternas, independentes de qualquer coisa. Também a lógica, independente de ser abstrata ou não, seria uma entidade independente.